Olá, meu nome é Fran Sérgio e neste vídeo nós iremos cotar esse desenho. Vamos aprender como fazer isso no AutoCAD. Bom, a gente já fizemos esse desenho, né? Nós já usamos esse ambiente. É o exemplo 1, certo? Eu vou simplesmente apagar isso daqui que agora a gente não vai usar, ok? Eu vou criar um novo layer. Eu vou chamar de cota. Então, venho aqui, vou criar um novo layer, cota, ou cotas. Vamos colocar uma cor cian nele aqui. Muito bem. Bom, eu vou mudar para o layer cotas e a gente vai cotar a nossa primeira peça. Bom, cotar é você indicar as dimensões da sua peça, né? A gente viu em sala uma série de regras para cota, o que significa cada linha da cota. Eu não vou entrar em detalhes da parte teórica, né? A gente já viu isso daí. A ideia é como fazer isso no AutoCAD agora. Se a gente vier aqui nessa aba Annotation, a gente já tinha usado o texto, né? Agora, nós vamos clicar aqui, ó. Reparem que eu tenho uma série de opções aqui de linhas de cota. Tá? Linear, alinhada, angular, do comprimento do arco, do raio, do diâmetro, enfim. Vamos pegar essa linear aqui. Na hora que eu pego essa linear, eu vou deixar a função ObjectSnap ligado. E quando eu chego perto de um objeto que eu quero medir, né, quero cotar, colocar as dimensões, eu vou clicar no primeiro ponto, no segundo ponto. É isso que ele está pedindo, o comando está pedindo lá embaixo. E o distanciamento que eu quero, né? A gente nunca faz ela colada aqui, a gente sempre vai dar um distanciamento. Está aqui. Pode ser que essa cota, do jeito que a gente fez aqui, ela não esteja esteticamente agradável, né? Ela está difícil de ler, né? Pela escala que a gente tem aqui no desenho, tá? Essa distância da peça até onde começa a linha de chamada está muito curta. A seta até que está no tamanho razoável, mas o número aqui, né, ele não está muito interessante. Então, a gente tem como mudar essas características. E onde a gente faz isso? A gente vem aqui, olha, em Annotate. Aí tem, dentro do Annotate eu tenho texto, Dimensions, tem o Centerlines, que a gente já viu, né? Eu vou vir aqui em Dimensions, e aqui, olha, nesse cantinho, aqui, ó, se eu passo o mouse nesse cantinho, tem o Dimension Style, que é o estilo de como que eu vou cotar aqui no AutoCAD. Se eu clico aqui, vai abrir uma janela, onde eu posso modificar as características da minha cota, né? Então eu vou vir aqui, vou modificar a que eu estou usando, que é essa ISO 25 aqui. Eu vou modificar um pouco algumas características dela. Então, quais são as características? Primeira coisa, está relacionado são as linhas, né? Então eu clico na primeira aba de linha aqui. A cor é pelo bloco sempre, né? A gente não muda a cor de outra forma. O tipo de linha é pelo bloco também, é o bloco que define, né, o layer que vai definir, o bloco ali das minhas dimensões, certo? Aqui eu tenho o espaçamento da linha de base. Eu tenho aqui a extensão da linha de dimensão. Quantos milímetros para fora da linha de dimensão vem, né? Essa dimensão aqui. Então aqui, por exemplo, se eu colocar 5 milímetros, né? Ele vai aumentar muito aqui, tá vendo? E a gente não quer isso. Então, a gente pode colocar 1,5 milímetro, por exemplo, aqui, né? Então, tá razoável. O offset da origem, ou seja, do ponto que eu cliquei até a minha linha de chamada. Aqui a gente pode aumentar um pouco a distância, a gente pode colocar 1,5 milímetro também, dessa forma aqui, para que a linha não fique colada. Vocês estão vendo que isso está acontecendo aqui, né?
não fique colada ali. Então isso é bem interessante, tá? Basicamente a gente vai mudar esses dois aspectos aqui, ok? Símbolos e setas. Para mecânica a gente vai usar o default que tem aqui. Eu acho que o tamanho da seta está adequado, tá tudo certo. Então eu vou deixar o tamanho da seta aqui em 2,5 mesmo. Tudo ok. O texto que não está me agradando, eu estou achando que está muito pequeno, então eu posso aumentar um pouquinho aqui. Posso colocar, por exemplo, 3,5. Essa é uma medida interessante aqui para a gente conseguir visualizar aqui no vídeo, né? Muito bem. Tem outras características aqui, tá? Mas a gente não vai mexer. Tolerâncias, etc. Eu vou dar OK. E vou dar um close. E ele já fez essa alteração para mim. Legal. Uma coisa que eu esqueci de fazer aqui foi o afastamento do texto em relação à linha de base. Vamos voltar aqui. Modify. Eu venho aqui em texto. E aqui tem um afastamento. Vamos colocar aqui, olha. Podemos colocar aqui 1 milímetro. Isso, ficou melhor assim. Então agora eu posso continuar cotando. Então, a dica é, eu tenho 3 vistas, eu vou tentar dividir igualmente entre as 3 vistas a quantidade de cotas para o meu desenho não ficar muito poluído, tá? Então vamos lá. A gente normalmente cota as dimensões principais. Então vou vir aqui, vou cotar essa dimensão máxima aqui, que é interessante. Essa altura. Se você não quiser colocar aqui porque fica meio estranho, eu posso apagar, né? E colocar ela do outro lado, por exemplo. Mas eu não queria colocar aqui porque vai acabar confundindo com uma cota que eu vou fazer nesse ângulo aqui, tá? Então a gente deixa aqui mesmo, por enquanto. Ali. Então tem a altura máxima. Eu posso colocar essa largura, mas como eu já coloquei 2 cotas aqui, eu vou colocar aqui embaixo. Essa largura máxima aqui. Dessa forma, né? Posso colocar a dimensão aqui da largura da peça na vista frontal também. Aqui dessa forma. Posso, por exemplo, colocar essa distância desse ponto até aqui, 16 milímetros. Posso colocar essa distância desse pequeno ressalto aqui de 12 milímetros. Aqui em cima, eu posso colocar essa cota aqui de 32 milímetros da largura da minha peça aqui em cima, então não preciso colocar aqui embaixo, como a gente viu em sala, né? Essa distância daqui até aqui, posso colocar aqui embaixo. Aqui, posso colocar essa altura. Dessa forma. Posso colocar essa altura aqui, porque eu não tenho certeza se é igual, então eu posso colocar aqui para facilitar para quem for construir a peça. Ainda posso fazer aqui essa dimensão. Posso fazer essa dimensão aqui. E posso fazer essa dimensão aqui também. Quando eu tenho 2 cotas que ficam alinhadas, eu simplesmente posso chegar aqui, olha, e trazer o meu mouse perto da outra seta, ele já vai fazer esse alinhamento. Bom, essa medida aqui ela não é muito interessante de usar, porque a gente está baseado principalmente no ângulo. Ela parece muito quebrada aqui. Então eu posso tirar essa medida daqui e depois a gente vai cotar aquele ângulo ali para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Posso vir aqui agora, seleciono angular e eu vou pegar essa inclinação em relação a essa reta aqui. Posso colocar esse ângulo aqui ou aqui, que fica melhor. Dessa forma. Aqui, eu ainda posso colocar essa distância daqui até aqui.
que facilita também um pouco. Opa, acabei clicando errado, me desculpem. De novo, daqui até aqui, agora sim. Facilita também quem for construir a peça. Então, olha só, com isso, a gente fez aqui uma divisão mais ou menos equilibrada da quantidade de cotas por vista, tá? Talvez tenha ficado um pouco sobrecarregada o número de vistas, o número de cotas aqui. Então, eu posso tirar uma cota daqui, colocar na vista inferior, mas teoricamente ela não é interessante colocar dentro da peça, né? A gente já viu isso em aula. Então é melhor, de repente, deixar por aqui mesmo, por questão de uso das regras de cota, né? Então, com essas cotas que estão aqui, é suficiente a gente utilizá-las para poder construir nosso bloco aqui, se precisar, tá? Então, vocês viram que não tem muito mistério, é basicamente automático. A gente deixa o objeto snap ligado, o ortho ligado, e vai trabalhando com as cotas aqui. Aqui a gente usou dois tipos de cotas, lineares, podem ser horizontais ou verticais, e angular, para medir um determinado ângulo, tá? Então esse vídeo fica por aqui, e no próximo vídeo a gente vai fazer um outro exemplo de cota, ok? Então até mais!